RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Ao longo de 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas. Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST, somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história. Obrigado, Liberato Muniz, Pindó e Marcelino Marques. Também agradecer aos nossos seguidores que do outro lado nos acompanham. Vamos a um pequeno intervalo e já já de volta estaremos com o nosso próximo tema. Ao longo de 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas. Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST, somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história. De volta, estamos, caros seguidores, sejam bem-vindos nesta segunda parte da resenha da semana. Temos os nossos convidados Liberato Muniz, Pindó e Marcelino Marques. Sem mais demora, o nosso próximo tema: 30 anos da autonomia regional, balanço e perspectivas. A comemoração dos 30 anos de autonomia da região autónoma do Príncipe representa um marco histórico na consolidação do autogoverno regional em São Tomé e Príncipe. Ao longo dessas 3 décadas, a Ilha do Príncipe conquistou avanços importantes em áreas como a governação local, a preservação ambiental e a cooperação internacional. No entanto, persistem desafios estruturais, tensões institucionais com o poder central e debate sobre o alcance efetivo da autonomia. Então, vamos analisar este tema. Começamos com Marcelino Marques. Que ganhos concretos, do seu ver, a região autónoma do Príncipe alcançou nesses 30 anos? A recente controvérsia sobre a prestação de contas revela um problema de transparência, má comunicação institucional ou conflito de competências? Ronaldo, relativamente a este tema, estive muito atento aos discursos do presidente do governo regional, o discurso do presidente da Assembleia Legislativa Regional, bem como o discurso do presidente da República. É preciso nós, isto e tudo quanto foi dito, houve um casamento em termos do sentido dos discursos desses três intervenientes. E dizer que Príncipe foi muito assertivo, a Ilha do Príncipe foi assertiva na escolha do lema ou da frase que eu passo aqui a indicar: mais príncipe para melhor Santo Tomé e Príncipe. Ou seja, escolheram de forma tão assertiva esta frase, em que leva-nos a uma reflexão. Se São Tomé e Príncipe, envolvidos quase meses para 50 anos de independência,
continua a claudicar, a recrudescer, a recuar, a atrasar, talvez não entendeu ou não olhou para a capacidade de uma estrutura micro, que é as ilhas, a Ilha do Príncipe, no caso, que é uma região autónoma, que poderia, com base, que poderá inclusivamente ser um trampolim para o crescimento de Santo Tomé e Príncipe. Ou seja, se o Príncipe tiver ou gizar boas políticas, inclusivamente gerarão recursos que poderão, sobremaneira, ajudar a que haja um êxito inverso. Se as pessoas tendencialmente saíam do Príncipe para Santo Tomé, não duvidemos que, gizadas boas políticas, o Príncipe, não duvidemos também que futuramente, nos próximos 10 anos, se houver essa aprovação da proposta de alteração do Estatuto da região, bem como da Constituição da República, que tem sido objeto de preparação por parte do governo regional, não duvidemos que se a região autónoma do Príncipe, os atores políticos desta ilha, se tiverem espaço para maior abrangência e tomada de decisão, não duvidemos que o Príncipe será um território de se invejar e poderá deixar para trás Santo Tomé e Príncipe. Quando me pergunta sobre os ganhos da Ilha do Príncipe, independentemente de um país, de uma ilha abandonada da forma como conhecemos, e foram elencadas todas as questões por parte sobretudo do Presidente da Assembleia Regional e do Presidente do Governo, do Filipe Nascimento, nós podemos entender que um país, uma ilha, que o custo do bilhete de passagem de avião custa cerca de $7.500. Uma ilha em que o preso, quando está em prisão preventiva, vai a São Tomé, não tem um serviço penitenciário, não padece de tantas questões tão básicas, mas ainda assim conseguiu elevar de 1 para 5 hotéis, mais de dezenas de aldeamentos locais, tem praticado um turismo ecológico e de invejar, sem esquecer das valências que são comprovadas, sobretudo sendo o Príncipe o ponto de confirmação da teoria da relatividade, uma questão que abrange todos os estudantes a nível mundial, que confirma efetivamente a teoria de Einstein, etc, etc. Um país, conforme disse o Presidente da República, uma ilha, conforme disse o Presidente da República, com um verde de invejar e uma zona estratégica que efetivamente, sendo bem aproveitada, poderá ser uma ilha que deixará para trás a ilha-mãe, que é Santo Tomé e Príncipe. Portanto, o que acontece, e conforme pude depreender dos discursos destes dois atores, sobretudo os dois atores, o Presidente do Governo e o Presidente da Assembleia, deu-me a entender que, quando ele fala muito da questão da apresentação de contas e que nós somos uma região autónoma, nós temos liberdade de decidirmos. Entretanto, isto não pode ser confundido por parte do governo central como um favor. Dá uma percepção de que as autoridades do governo central, Santo Tomé e Príncipe, esqueceram do seu papel, estão iguais a um pai que só faz filho e sabe e vangloria-se por ter esse filho. Não dá caderno, não dá sapato, não dá nada, mas depois quer cobrar quando o filho já tem um emprego e etc. Portanto, as políticas feitas pelo governo central não são tidas em conta na sua essência as questões elementares com que a região padece. Entretanto, quando tocamos na questão de contas que tem a ver com o cacau, com o dinheiro, nós queremos entrar para aí para dizer, como é, vocês
faturaram aí X milhões, é isso e aquilo, e como é, mete aqui o dinheiro aqui para nós podermos engordar mais e nós podermos fazer aquilo que nós queremos. E é isto que, no fundo, de forma resumida, o governo central, o governo regional quis transmitir às autoridades santomenses. Quis transmitir que Príncipe é um país, é uma ilha com bastante potencialidade, que independentemente da forma displicente, conforme os sucessivos governos têm tratado esta ilha, eles têm demonstrado que, com parcerias internacionais e com muita gincana, têm conseguido dar salto. Vamos falar da questão muito interessante. Só o fato de estar-se a praticar um turismo de luxo e ecológico, a população principense já não, provavelmente dentro de 5 ou 10 anos, se tudo correr bem e bem haja, vamos olhar para a taxa de desemprego a diminuir na Ilha do Príncipe. E se as políticas favorecerem, ou as leis favorecerem a que haja maior liberdade para tomada de decisões, enfim, nós vamos olhar para a Ilha do Príncipe com investidores diretos a fazerem com que aquilo possa funcionar e que se possa tirar mais valia daquilo que é esta região. Como é que nós podemos entender que uma região como a do Príncipe não tenha uma cadeia? Os presos têm que ir para São Tomé. E depois, quando chegam a São Tomé, enquanto aguardam pelo processo para serem julgados, enfim, o governo, o Ministério da Justiça não envia, não tem rendimentos, não tem dinheiro que é para mandar pagar o bilhete de volta a esses indivíduos. Como entender que não existe um juiz destacado na Ilha do Príncipe? Nós temos tantos juízes em São Tomé que não fazem. Ou seja, o trabalho, se formos a medir cada trabalho, a distribuição do trabalho e a produtividade de cada um, eu acho que dava para meter 2 juízes na Ilha do Príncipe destacados. Portanto, são questões muito elementares que os governantes, sobretudo o governo central, devia sentir vergonha. Como entender que a autoridade aeroportuária não cria condições para que hajam voos noturnos, sobretudo estes voos que servem para socorrer algum doente grave. Dá-nos a entender, e é óbvio, claro, que as pessoas à noite tendo alguma questão de saúde, alguma patologia gravíssima e que requeira a intervenção do Hospital Central, que também não é nada assim de atraente, nem sequer consegue-se ter um transporte que não se consegue aterrar em São Tomé. E dizer que, como é possível que, ainda quando estejamos a praticar o preço do bilhete de passagem de avião para a Ilha do Príncipe superior, ou seja, viajar para Príncipe é mais caro do que viajar para Portugal em determinadas alturas. Isso não faz sentido. Como entender que o Príncipe muitos santomenses não conhecem a Ilha do Príncipe, muitos moncós não conhecem São Tomé, não porque não conseguem, é porque o preço, o custo do bilhete. E quando vem a questão alternativa, que é os transportes marítimos, nós sabemos as condições desses transportes, quantas vidas foram ceifadas. Aquilo é uma autêntica. Eu estive há tempos a falar com um indivíduo que viveu essas atrocidades de viagens e transportes de São Tomé para Príncipe. Ele contava-me aquilo parecia um filme de terror. Portanto, como entender que até agora nós não consigamos inverter esse quadro? Nós não consigamos ter um preço do bilhete que possa ser subvencionado, de forma, inclusivamente, nós conseguimos entender e conhecer a nossa história. Lá está. Quando nós hoje viemos dizer que não conhecemos a nossa história, políticas públicas que não são tendentes a que nós consigamos entender o que é a nossa essência, nós sabemos que daqui a alguns anos nós estamos entregues à nossa sorte, às nossas sortes. Mas é bom realçar que, mesmo diante da gestão de carência do governo regional, existem políticas que têm muito a ver
não muito a ver com o dinheiro, tem muito a ver com a cabeça, com a mentalidade, com a vontade de fazer e não fazer igual, de fazer diferente. Vamos ver, por exemplo, o exemplo. Instituiu-se na Ilha do Príncipe o ensino do Lunguie nas escolas. Eu pergunto, em Santo Tomé e Príncipe, o governo central, existe uma cadeira que é do nosso crioulo forro? Não existe. Nós só temos vaidosos que andam aí a brincar a fazer de conta que governam. São coisas que depois amanhã, vão vir de 50 anos, nós temos uma comunidade que nem sequer, e depois vem com a história, porque falar dialeto é para pessoas atrasadas, etc, etc. Não, é um povo sem cultura. Eu nasci em Angola. O meu pai em casa... Para concluir, Marcelino... ensinava-nos a língua de Santo Tomé. Eu falo dialeto. Portanto, são coisas que não têm a ver com dinheiro, é vontade de querer fazer. E, portanto, um beijo à Ilha do Príncipe. Esperemos que, efetivamente, essas questões e o crescimento seja mesmo uma realidade e logramos dias melhores para essa ilha, de forma a envergonhar o governo central. Obrigado, Marcelino Marques. Pindó, como é que vê esses 30 anos da autonomia da região autónoma de Príncipe? Será que alcançou-se ganhos concretos na educação, na saúde, ambiente e governação? E a recente controvérsia sobre a prestação de contas revela um problema de transparência, má comunicação institucional? Bom, Donald, vamos por partes. E eu gosto de falar para filhos de Santo Tomé e Príncipe compreenderem bem aquilo que falo e terem noção de que nós não estamos aqui na era de brincadeiras, chegamos à era de falar verdade e falar sério para que o povo possa nos perceber e, de uma vez por todas, possamos lutar para erguer Santo Tomé e Príncipe e não estamos aqui a contar histórias, porque de histórias nós estamos cansados. Bom, 30 anos de autonomia, que não é 30 anos de autonomia nenhuma. Desculpa. Eu já fui várias vezes a Príncipe, lido bem com a população de Príncipe, tenho lá muitos amigos, e eu estou à vontade para dizer que é 30 anos de miséria, de sofrimento, de muito abandono, e que a autonomia não pode ser só de boca para fora e ser algo que se vem a ler no papel. A autonomia tem que ser algo sério e que possa servir realmente na vida da população do Príncipe. Por quê? Porque aquilo que existe, aquilo que eu vi na Ilha do Príncipe é mais abandono do que tudo. E é isso que eu pergunto, onde é que estão as histórias? Que história querem contar à população do Príncipe? A juventude do Príncipe quase que tem lutado para abandonar Príncipe. Por quê? Porque não há uma estratégia séria para poder desenvolver a Ilha do Príncipe. E temos que ser sérios. A autonomia serve para quê? Para que serve a autonomia? Que estratégia o governo regional, desde o tempo do Tosé Cassandra, o que é que o governo, enquanto Tosé Cassandra esteve ali como presidente do governo regional, o que é que fez para, depois de sair do governo, deixar um legado para que a geração que veio a seguir possa olhar para trás e dizer, não, esse legado é legado do Tosé. Tosé, quando saiu, deixou-nos um hospital condigno. Tosé, quando saiu, deixou-nos as infraestruturas bem tratadas. Tosé, quando saiu, fez-nos um contrato bom com os responsáveis, os privados que vieram para Príncipe. Tudo isso deveria servir como referência, como história para a geração que vem depois do mandato do Tosé. O Filipe Nascimento, que é um jovem que eu admiro muito, eu acho que cometeu aqui um errozinho, e eu estou à vontade para falar isso. O discurso do Filipe e o discurso do presidente do governo da Assembleia Regional, para mim, pecou um pouco, porque
Não há necessidade para se criar crispação, tentar fazer entender que o governo central é que é todo o desenvolvimento do príncipe, porque não é. Não é e nem sequer faz sentido. Por quê? Porque o príncipe como está hoje é culpa da falta de uma mentalidade de desenvolvimento de quem assume cargo, de uma mentalidade de quem quer assumir cargo para fazer para o povo e não fazer para si. É isso que os governantes santomenses têm que começar a perceber e a mentalizar. Quando vão ocupar cargos, têm que trabalhar para dignificar a vida do povo e a vida daqueles que lhe deram poder. Não é cair a ler papel ano após anos, a ler discurso, e discursos às vezes inflamatórios, que não faz sentido nenhum. Que o povo não saia a lucrar com esse tipo de discurso. Não faz sentido mesmo. Nós não estamos na era de estar a ler discurso inflamatório e ler discurso desnecessário. Nós estamos na era de mudança. E um presidente como Filipe, um presidente jovem, aquilo que eu espero e que eu acredito que o Filipe possa fazer ainda para a Ilha do Príncipe é trazer uma nova mudança em termos de implementação. É fazer e falar. Não falar, depois tentar vir fazer. É isto que está aqui, nós estamos a fazer, está aqui. Isto é o príncipe que nós estamos a transformar. Isto é a vida da população do príncipe a mudar. Este hospital nós recebemos deste jeito, hoje está assim. Nós mudamos. Nós encontramos esta comunidade no abandono, hoje esta comunidade está uma comunidade diferente. Meu irmão, tu vais para algumas comunidades na Ilha do Príncipe, até apetece chorar. E eu pergunto, estamos a falar de 9.000 e tal habitantes. E 9.000 e tal habitantes para gerir, meu irmão. Eu acho que é coisa muito fácil. E com todo o investimento que está à volta do privado na Ilha do Príncipe, que próprio alguns filhos do príncipe dizem que não está a ser bem aproveitado, o recurso que se consegue angariar, consegue se tomar dos privados, uma boa gestão desses recursos e uma boa implementação desses recursos. Então, essa autonomia deixa muito a desejar. Esses 30 anos deveria vir com um discurso, e para mim um discurso que servisse de união entre Ilha do Príncipe e Santo Tomé e o governo regional e o governo central, um discurso de começar uma nova era, um discurso de dizer não, estamos a fechar 50 anos da independência de Santo Tomé e Príncipe, vamos com 30 anos de autonomia, vamos começar uma nova era, uma era de mudança, uma era de implementação e uma era de melhor gestão da coisa pública. Porque isso do governo regional achar que pode responder ao governo central quando se fala da questão de gestão, eu acho muito errado. Eu acho que o governo regional é como se estivéssemos a falar de uma Câmara em Santo Tomé e Príncipe. O presidente de uma Câmara estava a responder ao primeiro-ministro, vi dizer o ministro da Finança que ele apresenta conta, ou que seja lá o que for, ou o presidente de Câmara mandar o seu colaborador vir responder ao ministro da Finança, ou vir responder ao governo. Eu acho que não faz sentido, eu acho que foi um erro. E todo o erro nós podemos mudar, então estamos na era da mudança, mas essa mudança tem que ser de forma séria, já não pode ser para brincar, porque a população do Príncipe também está ela a ser fustigada por muita gestão danosa de muitos anos, e a população do Príncipe precisa conhecer novos dias. Eu fui visitar o Hospital do Príncipe, é uma lástima, não se pode falar de autonomia com aquele hospital, não se pode falar do sistema de segurança, tudo mais que está à volta da Ilha do Príncipe, para falarmos de autonomia, acho que ficou muito a desejar. Sim, Pindó, do seu ponto de vista, nesses 30 anos, em especial no campo do ambiente, sustentabilidade e o turismo, são ganhos, né, que foram apontados por Filipe Nascimento. Do seu ponto de vista, não houve ganhos? Eu, no meu ponto de vista, no que toca a turismo para a Ilha do Príncipe, houve ganho para os turistas. Houve ganho
para os turistas que vão usufruir da beleza de tudo aquilo que se criou à volta da reserva da biosfera, dos grandes hotéis que lá estão, que dá emprego realmente a alguns filhos de Príncipe e não só alguns filhos de Santo Tomé. Mas o que é importante é ver o impacto real deste turismo, deste crescimento do turismo, o impacto na vida da população e na transformação da Ilha do Príncipe. Isso é que é importante, é pegar esse impacto do crescimento do turismo no Príncipe, pegar esse impacto do crescimento da modernização do turismo e da melhoria do turismo e da reserva da biosfera, tudo isso que se quer contar aos estrangeiros. Por quê? Porque os filhos do Príncipe falam, sim senhor, reserva da biosfera, grandes hotéis, mas o que é que veio de mudança disto tudo para a nossa vida? O que é que nós estamos a sair a lucrar com isso? Que vantagem realmente a população da Ilha do Príncipe está a ter com tudo isso? Isso é que é preciso nós olharmos e olharmos com os olhos de ver, não olharmos com os olhos porque eu sou amigo do Filipe, ou porque eu sou amigo do Tosé que foi presidente, ou porque eu sou amigo do tal dirigente da Ilha do Príncipe. Eu não posso deixar a minha mensagem clara para que eles possam perceber aquilo que eu estou a falar. Eu acho que é isso. Sim, do seu ponto de vista, então estes gajos não refletem na vida da população. Olha, a outra questão é, Sim. concordas de que o governo regional deve ou não deve apresentar contas ao Central? O governo regional deve prestar conta e de forma muito clara e correta ao governo central. Por quê? Porque a Ilha do Príncipe tem que, o pessoal da Ilha do Príncipe, os meus amigos da Ilha do Príncipe, tem que compreender de uma vez por todas que a Ilha do Príncipe vamos imaginar, nós temos Água Grande, Mesoche, Ilha do Príncipe é como uma dessas câmaras que nós temos aqui em Santo Tomé e tem que prestar conta. A prestação de conta é algo que deve ser feito. Isso não é nada para se levar a mal. Quando se fala de prestação de conta e um governante que quer mudança, um governante que quer crescimento do seu distrito ou da sua ilha, ou daquilo que está a fazer, um governante que quer que o seu legado, que a sua história como governante fique plasmado naquilo que é boa governação, para que aqueles que possam vir a seguir, possam admirá-lo, possam vê-lo como um grande governante, ele tem que ser um bom prestador de contas. Então, eu acho que no que fala a prestação de conta, eu acho que o Filipe e o governo regional devem prestar e de forma muito clara, fazer o governo central perceber que a Ilha do Príncipe é referência naquilo que se chama prestação de conta. Por quê? Há um ditado santomense que diz como é que é isto? Está-me a falhar agora dessa qual quebra-cloça para mudo ter vergonha. Há qualquer coisa que está-me a fugir aqui agora. Então, eu vou quebrar curso para mudo ter vergonha. Para mudo ter vergonha. É preciso o governo regional dar essa lição de prestação de conta, de boa gestão. O Filipe, por ser um jovem que já esteve fora, veio com nova mentalidade, com uma forma de pensar, creio eu, e eu acredito, porque eu admiro o Filipe. Eu gosto de Filipe como jovem, como governante, eu gosto de ver a forma dele de estar com o seu povo. Eu vou à Ilha do Príncipe e vejo como é que Filipe lida com o povo. Mas isso precisa passar de forma clara e precisa passar para a execução. Então, quanto mais o Filipe for transparente e quanto mais o governo regional apresentar a conta ao governo central e mostrar que está a fazer o seu mandato de forma muito limpa e muito transparente, faz com que o governo central tenha respeito e quando o governo central quiser falar de alguma coisa sobre a gestão do governo regional, pense 2, 3 vezes. Por quê? Porque quando tu ouves o governo, alguém do governo central a falar, é porque realmente há alguma coisa que não está a correr bem e que precisa ser melhorada. Pindó, o Príncipe reclama a revisão da Constituição, dizem que já fizeram muito e querem fazer mais.
Será que o atual quadro constitucional responde adequadamente às exigências de uma autonomia sólida e robusta, ou será necessário mesmo uma revisão para clarificar competências e evitar tensões? Meu irmão, sabe quando é que você consegue dizer que você quer uma autonomia sólida e robusta? E poder até rever a Constituição, rever. Tu consegues dizer isso quando tu estás a mostrar que realmente é como o Ibrahim Traoré no Burkina Faso. Chegou, entrou, está a mostrar aquilo que quer para o seu país. Está a trabalhar, está a mostrar que quer melhoria. Então, quando é desta forma, toda a gente à volta diz, não, ok, realmente é preciso melhorar, realmente este está a fazer e nós precisamos dar-lhe mais conforto, nós precisamos dar-lhe mais bônus, nós precisamos dar-lhe mais autonomia para ele poder melhorar mais ainda o seu mandato. O que é que acontece? Enquanto tu estiveres só a falar e aquilo que foi execução, aquilo que é o teu mandato, não está a transparecer aquilo que você quer, fica a parecer que você quer mais autonomia, você quer mais liberdade para poderes continuar a fazer a tua boa vida ou a tua má gestão. É isso que é preciso ter atenção. Então é preciso o quê? E eu quero deixar aqui esta chamada de atenção ao governo regional. Faz-me um especial favor. Passem para a ação. Passem para a ação, passem para a execução, passem para a melhoria real da vida dos filhos do príncipe. Aproveitam o pouco recurso que vocês têm, mas transformem este pouco recurso em grandes coisas, porque é necessário nós usarmos as pequenas coisas que temos para transformá-las em grandes coisas, para depois dizermos, não, está aqui, nós com pequeno recurso estamos a fazer assim, imagina se nos derem grandes oportunidades, nós vamos poder fazer mais. Porque eu vou te dizer uma coisa, Nato. Você chega ao Hospital do Príncipe e eu te digo, não é preciso ir buscar mais autonomia robusta ou mais mudar a Constituição ou melhorar a liberdade do funcionamento do governo regional, eu quero dizer assim, para poder implementar uma mudança na vida daquela população no que toca, por exemplo, só a saúde. Porque aquele hospital, com alguns projetos... Para concluir, Pindó. Para concluir, aquele hospital, por exemplo, um governo que quer mostrar serviço, chama os parceiros que estão mesmo na Ilha do Príncipe e diz, olha, em vez de vocês estarem a gastar isto ou dar-nos isso, nós queremos que vocês nos ajudem a transformar esse hospital num melhor hospital para a população da Ilha do Príncipe. Porque estamos a falar de um hospital que está ali há quantos anos? Com cunha na boca, sem condições nenhuma. Então, meus irmãos, isto não precisa depender de mais autonomia, não precisa depender de mais liberdade, de mais financiamento, precisa de mais ação. E essas ações, elas têm que começar a aparecer para que a população própria do Príncipe possa defender o governo regional e dizer, não, o Filipe é nosso presidente, está a trabalhar para nós, está a dar prova daquilo que é a sua governação e nós queremos mais autonomia, nós queremos mais liberdade para nós gerirmos melhor a nossa ilha e desenvolver melhor a nossa ilha. Obrigado, Pindó. Liberato Muniz, como é que vê esses 30 anos de autonomia? Considera que houve ganhos? A recente controvérsia sobre a prestação de contas revela um problema de transparência, má comunicação institucional ou conflito de competências? Primeiramente, para dizer que eu subscrevo muito o que o Pindó acabou de dizer. Isto porque eu julgo que nós temos um São Tomé e Príncipe, e primeiramente para dizer também que eu compreendo a razão das pessoas do Príncipe quererem autonomia, eu compreendo a razão das pessoas do Mesós lutarem e gritarem que precisam de mais condições, eu compreendo a razão da pessoa de Cauê fazer a mesma coisa, cada um dos distritos fazer a mesma coisa. Mas o problema de nós em São Tomé e Príncipe dá uma impressão que nós estamos preocupados em distribuir cargos. Ou seja, na altura, quando se deu autonomia à Ilha do Príncipe, mesmo conhecendo a razão de que as pessoas do Príncipe queriam essa autonomia,
pareceu-me que o poder central diz assim, está bem, vocês também querem ser presidente da Assembleia, querem ser presidente da República, então tomem lá e fiquem lá, ocupem esses cargos. E pura e simplesmente, porque não se fez mais nada. Em relação também, acontece a mesma coisa em relação às câmaras municipais. Primeiramente, nós temos que fazer rapidamente a revisão distrital em São Tomé e Príncipe. Estes distritos estão muito mal divididos, temos muitos distritos que não funcionam pura e simplesmente. Ou seja, mas como nós queremos ter mais presidentes também em São Tomé e Príncipe para serem conhecidos como presidente de qualquer coisa, então faz sentido. Então, o que é que acontece? Vamos a ver e vamos ser diretos. Nós somos um país São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe, um único país. E qual é o grande problema? É que desde do primeiro dia da independência que se secundarizou o Príncipe, secundarizou-se Lemba, secundarizou-se Caué e mesmo Cantagalo. Só se teve atenção praticamente ao poder central na Água Grande, onde as pessoas que eram ditas dos iluminados começaram a ocupar cargos, a dizerem não, o país é meu, nós controlamos e nós fazemos. Mas nunca se sustentou numa política que verdadeiramente fosse forte para dizer, nós temos um país, então temos que criar essas condições. Veja só, quando nós tomamos a independência, temos estradas praticamente para todos os sítios. Em São Tomé e Príncipe, quer dizer, o governo colonial pensou numa estrutura de funcionamento de forma que o cacau, o coco e para aí fora que saísse, fosse para o lugar próprio para produzir riqueza para o país. E o que aconteceu? Quando tomamos a independência, os iluminados disseram não, agora é minha vez de mandar, porque os outros já mandaram, eu quero o poder. E houve uma luta em São Tomé e Príncipe, tem havido até hoje, uma luta de ocupar o lugar e mandar, e não ocupar o lugar para resolver o problema. Agora vamos concentrar, por exemplo, na Ilha do Príncipe. A Ilha do Príncipe, por exemplo, veja só, fala-se da autonomia da Ilha do Príncipe. Quem paga todo o salário da Ilha do Príncipe é o poder central. Quem paga a energia que o príncipe consome para aí fora é o poder central. Ou seja, então eu digo, qual é a autonomia que existe verdadeiramente na Ilha do Príncipe? Quem paga todo o salário das câmaras é o poder central. Não existe autonomia nenhuma nessas câmaras, porque tudo está concentrado no poder central. Agora, qual é o problema? O problema é que o poder central não tem uma visão global do país. Porque é inadmissível, e veja só, o príncipe tem autonomia há 30 anos. E pediu-se autonomia porque não, vamos fazer crescer o príncipe. O que desde o governo do Tosé Cassandra e outros que foram lá no príncipe, conseguiram angariar para mudar Santo Tomé, para mudar príncipe pelas suas próprias condições? Praticamente nada. E aí é que está o problema. O que quer dizer que o príncipe, neste momento, com 9.000 habitantes, porque não tem estrutura suficiente, tem que depender, neste momento, do poder central, sim senhora. Mas o poder central tem que dar essas condições ao príncipe. Porque é inadmissível que eu, vivendo em São Tomé, ou o Pinó, vivendo no Príncipe, a gente não consiga deslocar livremente de uma zona para outra, porque nós não temos transporte e o governo também não está preocupado com isso. Não é possível que nós não tenhamos lá arroz, feijão e por aí fora, e o governo não consiga barcos que normalmente façam lá chegar. E este aqui é o grande problema. Mas se eu quiser esquecer a ilha do Príncipe, você vê que a cerveja que é vendida mais barata na cidade de Água Grande, em Caué é mais cara. Já é mais cara por quê? Porque o governo não criou infraestrutura suficiente para fazer chegar lá esses produtos a preço normal, como é vendido dentro da cidade. Então, o que eu acho que se tem que fazer rapidamente é encontrar um poder central que veja todo o São Tomé e Príncipe da mesma forma e queira encontrar infraestruturas para que ela possa funcionar. Agora, quando se fala de prestação de contas, o Príncipe tem que prestar contas, sim senhora, porque o Príncipe tem umas receitas próprias que provêm do turismo, provêm do aluguer que se concedeu aos investidores,
E sim, se o Poder Central paga salários, paga uma série de coisas para a Ilha do Príncipe, é preciso prestar conta para saber, afinal de contas, qual é o balanço que eu tenho que fazer para o orçamento do próximo ano. Com o que é que eu posso contar, o que é que o Príncipe pode arrecadar e o que é que eu vou continuar a investir. Mas eu julgo, ó Ronaldo, que eu, quando ouvi o presidente do governo regional e quando ouvi o presidente da República, deu uma sensação, principalmente o presidente da República, deu uma sensação de que ele está a passar mão na cabeça da pessoa do príncipe por interesse do voto, coisa parecida. Não, não é problema do voto. O problema é príncipe. Se há coisa errada do príncipe, vamos dizer que está errado. E o príncipe, nesses 30 anos, não tem conseguido fazer aquilo que todos nós esperávamos, mesmo as pessoas do príncipe esperavam. Veja só, se nós em São Tomé e Príncipe estamos, ou seja, no Poder Central, em São Tomé, estamos verdadeiramente decepcionados com os nossos dirigentes e que nós ainda recebemos mais coisas do que a Ilha do Príncipe. Temos praticamente um voo diário vindo da Europa, saindo e entrando. Quanto mais as pessoas que estão no Príncipe estão ainda mais decepcionados. Então, há que questionar o porquê do Príncipe ainda estar nessas condições. O porquê que o peixe, que no Príncipe no passado era barato, hoje já é mais caro. Por quê? Ou seja, se não se consegue responder a essas perguntas, então nós não estamos em condições de fazer crescer o país. E basta de passar a mão, de querer dar a entender que está tudo certo, quando as coisas não estão certas. Elas não estão certas em São Tomé, no distrito de Água Grande, não estão certas no Príncipe, não estão certas em Caué, não estão certas em Alembá, ou seja, temos problemas estruturantes graves. Então, temos que ver o país como um todo. Mesmo defendendo essa autonomia, temos que ver em que condições essa autonomia deve funcionar para que as pessoas do Príncipe possam se sentir bem, para que toda a gente sinta que tem um país que quer crescer, sinta que tem um poder central que vê de forma igual para toda a gente. E as pessoas do Príncipe têm que convencer que os 30 anos da autonomia não trouxe grandes mais-valias em termos de estruturas, em termos de sustentabilidade das pessoas. Eu não posso estar no Príncipe a criar mais um emprego, mais 15 empregos, mais 50 empregos, porque se Poder Central paga. Não, o Príncipe tem que saber o que ele pode ter e por que faz. Sabem quantos funcionários o Príncipe tem? Para 9.000 habitantes. Será que justifica? É como em São Tomé e Príncipe, como em São Tomé. Temos uma enormidade de funcionários públicos para um país pequeno que não tem praticamente nada a gerir. Mas nós continuamos a pôr mais pessoas no Poder Central. Mais pessoas por quê? Porque nos dá jeito. Porque nós queremos dizer, não, se eu não colocar o Pindó, eu não tenho voto do grupo dele. E o que as pessoas querem em São Tomé e Príncipe, eu digo, em São Tomé e Príncipe, é o poder pelo poder. É o poder para mandar, é o poder para controlar, mas o que nós queremos é o poder para estruturar. E como eu disse aqui já, eu fico com a sensação que os santomenses começam a estar tão cansados que nada que os nossos dirigentes dizem as pessoas acreditam. E isto pode ser verdadeiramente muito mal para São Tomé e Príncipe, meus amigos. Sim, Liberato, só para fazer aqui uma observação, nós não estamos aqui a passar a mensagem de que o governo de Príncipe não apresenta contas, até porque o presidente Filipe Nascimento, nas suas declarações, deixou claro de que sempre apresentou as contas. Foi mais a título de pedir o ponto de vista dos nossos convidados. Liberato Muniz, Nesse aspecto estamos de acordo. Nesse aspecto estamos de acordo. Ou sim, seja, é só pedir, não é? o Sim, é só para desbilé, ficar claro. como diz bem o Pindou, o desbilé que houve entre o Poder Central e o Governo Regional é uma coisa que eu julgo que ficou resolvido. Porque a conta, quer as pessoas do Príncipe queiram, quer não, tem que prestar contas. O que eles vieram dizer, e bem, é que eles têm prestado as contas. Então, se têm prestado a conta, então tem que continuar a prestar contas e ponto final. Até que se encontre uma outra forma de funcionar. Porque quem paga praticamente tudo no Príncipe
é o poder central. Então tem que haver encontro de contas para saber com o que é que nós podemos contar. Sim, Liberato, o príncipe reclama a revisão da Constituição. Dizem que já fizeram muito e querem fazer mais. Do seu ponto de vista, o atual quadro constitucional responde adequadamente às exigências de uma autonomia sólida e robusta, ou será necessário mesmo essa revisão para clarificar competências e evitar tensões? Não, nós temos com urgência de fazer uma revisão constitucional da nossa Constituição, porque há muitas coisas que devem ser, talvez, expurgadas da nossa Constituição. Mas veja só, como é que o príncipe quer ter uma autonomia robusta se o poder central, São Tomé e Príncipe, nem isso consegue ter e não tem ainda? E o príncipe tem uma duplicidade que o prejudica em relação à sua insularidade. Então, eu julgo que, mesmo havendo revisão constitucional, que para dar mais autonomia à Ilha do Príncipe, o que vai acontecer é querer dizer, não, o poder central tem que dar mais dinheiro à Ilha do Príncipe para que eles possam fazer aquilo que querem fazer. Mas isso não é preciso que eles peçam. O poder central tem que ter a obrigação de ver o país como um todo e criar as condições básicas para que ele funcione. Você, quando chega, por exemplo, a Cabo Verde, em cada distrito tem uma escola, tem um hospital, tem todas as infraestruturas necessárias para que as pessoas possam viver naquela localidade. E é isso que nós temos que criar em São Tomé e Príncipe e dar todas as condições à Ilha do Príncipe para que ela possa se sustentar. E depois de sustentar, depois de ter todas as condições, dizer, não, afinal de contas temos condições de ter autonomia, porque nós podemos ir buscar outras condições para fazermos aquilo que nós queremos para desenvolver. Se chegar a essa conclusão, muito bem, mas eu julgo que nós só somos 1.001 km². Eu acho que nós somos muito pequenos e muito poucos para tanta confusão que nós fazemos necessariamente para um país que não cresce. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.